Japanês, eu sou do MOVE. Eu vou chamar o Drauzio Varela, que é médico e o apresentador do Drauzio em Campo. A gente vai falar também com a Ana de Lemos, que ela é diretora executiva de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Gislaine Miono e Nilman Costa, da Uzumaki, que eles foram com o Drauzio para essa viagem. E a gente vai receber o Abdul Bassé Jarur. Ele é sírio, refugiado, mora há 5 anos no Brasil e teve uma passagem pelo Líbano por 3 meses e vai conversar com a gente também. A gente vai pedir para vocês dividirem os microfones. Então eu vou começar depois de algumas porradas, né, que a gente viu aí. Drauzio, do que você viveu lá, do que você viu como médico, quais são as principais dificuldades para cuidar da saúde das pessoas em condições como essas que a gente viu lá? Eu acho que esse campo de refugiados do Líbano, esses campos, têm uma característica diferente do que a gente está habituado a ver da ação dos Médicos Sem Fronteira nos países da África, em geral, epidemias, doenças sexualmente transmissíveis, doenças infecciosas. Aqui é uma característica de ação completamente diferente, porque as pessoas que migraram da Síria não vivem esses problemas. Não tem malária lá, não tem ebola. Por outro lado, o país foi parcialmente destruído, né? Essa gente veio de áreas que não tem mais nada. Perderam a casa, perderam... Você tem senhores como aquele que aparece aí, hipertenso, aquela senhora com diabetes, não tem medicamentos, não tem nada. E eles mesmos tiveram que se adaptar a essa circunstância, aos tipos de pacientes que eles têm que dar atendimento. E é muito interessante, porque o trabalho deles é profissional, não tem nada de caridade, não estão lá para fazer caridade, estão para atender as pessoas da melhor forma possível, praticar a medicina que pode ser praticada nessas circunstâncias e tem um papel fundamental. Se não fossem eles ali, o Líbano não tem SUS no Líbano, né? E as pessoas têm seguro-saúde ou pagam pelo próprio atendimento. Essa gente tem atendimento nenhum, é zero, né? E eles são a única chance de assistência médica nesses locais, né? Eu puxo para a Ana essa pergunta, porque até aquela mulher que teve o filho, ela fala que ela não saberia como ela teria aquela criança se não fosse Médicos Sem Fronteira. É isso, Ana, assim, essas pessoas, essa é a assistência que essas pessoas têm lá e se não for isso, elas estão jogadas à sorte? É assim a forma que acontece? É. Tanto nos países de refúgio como nas zonas em guerra, infelizmente há muita gente sem falta de acesso à saúde e é aí onde nós tentamos estar, onde realmente é mais necessário. Mas realmente nestas situações as pessoas ficam sem opções e muitas vezes, como diz o Drauzio, é muito diferente ali, porque não é o ébola, não é a malária, mas são doenças crónicas que, como aparece a senhora, diabetes tipo 1, tipo 2, hipertensão, doenças que são comuns entre nós também e que nós, como Médicos Sem Fronteiras, tivemos também que nos adaptar a esse novo tipo de... Não estávamos habituados a tratar doenças crónicas ou a ter um hospital durante 13 anos, a fazer cirurgia reconstrutiva. Aquilo é uma coisa bastante novidosa para nós. A médica dizia, nunca esperámos continuar 13 anos depois a receber pacientes do Iraque, não? Infelizmente, juntou-se o Iémen, a Síria, agora Gaza também. Uzumaki, vou falar com vocês dois. Queria saber, vocês estiveram lá, vocês participaram, teve alguma preocupação com segurança? Vocês tiveram alguma preocupação com segurança? Tiveram que ter algum cuidado? Como que foi nas gravações isso? Acho que, assim, aqui parece bem mais que a gente ficou exposto a perigo, mas queria deixar claro aqui que Médicos Sem Fronteiras foi super cuidadoso com toda a produção para a gente poder ir. Todas as seguranças que a gente passou foi nos postos de segurança, com checagem de passaporte, foi mais uma questão de burocracia, porque eles estavam abrindo para a imprensa novamente agora, principalmente em Arsal,
E assim, a gente seguiu as diretrizes deles de horários, de companhia, de estar na rua ou não, mas assim, em nenhum momento a gente foi exposto a qualquer tipo de perigo ou se sentiu ameaçado de qualquer maneira. As precauções que a gente tomou era mesmo para não atrapalhar o contexto local e não atrapalhar o trabalho deles. Só para complementar, a questão do colete era mais por uma identificação mesmo. A gente está ali no campo, né? E MSF é uma organização que é super bem-vinda lá. Então, era fácil deles identificarem que nós também éramos bem-vindos. Tanto que eles serviram café para a gente. Eu acho que o fato da gente ser brasileiro, Brasil como um país neutro, né? Olha para o Drauzio, olha para mim, olha para a Gislaine, tipo, todos nós brasileiríssimos. Eu acho que esse fato também contribui para a gente ser bem recebido, né? Eu acho que o Brasil, dentro desse contexto, é, no mínimo, uma zona neutra, mas a gente sente que rola também uma certa simpatia. Assim. Legal, café forte, né, Drauzio? Abdu, queria conversar com você. Você morou no Líbano 3 meses. Você não tinha visto o documentário. Eu queria que você falasse se você se identificou com o que você viu e contasse um pouco da sua história. Por que você saiu da Síria e foi para o Líbano? E depois, por que você saiu do Líbano e veio para o Brasil? Primeiramente, salam aleikum, que desde que nasceu acostumei de cumprimentar as pessoas, que a paz esteja com vocês, independente da sua religião. Muito obrigado pelo esse convite de ter minha voz que representa a minha nação nesse documentário que é tão especial, até rolou minhas lágrimas durante esse documentário. Queria parabenizar a todos a produção e em especial o UOL, o site UOL, e também em especial o Dr. Drauzio, e também gratidão enorme para o Médicos Sem Fronteiras, Atibá Bila Hudud, pelo esse trabalho humano, pelo esse trabalho incrível que realmente, no lugares de tão conflitos, que eles conseguem existir com muita força, com muita vontade, com muita realmente situação complicada, mas uma gratidão enorme para vocês. Na verdade, vi esse documentário, mexeu muito comigo, de ver meu povo, na verdade, sírio, hoje está espalhado realmente em vários países do mundo, em especial lá no Oriente Médio, né? Eu vejo também situação como os venezuelanos, quando aconteceu aqueles problemas, então eles vão fugir de um país do lado vizinho, né? Como aconteceu lá, que os sírios saíram para o Jordânia, para o Iraque, para a Síria, de Síria para o Líbano, da Turquia, né? Que Turquia é mais de 3 milhões, tem vários campos de refugiados lá no Jordânia, o Zatari, e como estou vendo aqui no documentário, aqueles realmente situação do meu povo, de ver essas crianças que quase não têm futuro mais, né? Mais de 2 milhões de crianças que não têm acesso à educação escolar. Minha situação, a minha saída da Síria por causa da guerra mesmo, e durante aquela guerra civil que aconteceu, e tive a oportunidade de sair de Damasco para o Líbano. Entrei pelo Trípoli, e daquele momento, quando eu entrei, também tivemos uma dificuldade, porque tive várias quantidades que estavam entrando no Líbano, porque o Líbano é um país vizinho. Lembrando, só para deixar claro que Líbano, Síria, Jordânia, Palestina era um país só. Um país na época antes de separação do que França e Inglaterra fizeram, sabe, que eles fronteiras, né, essas divisões. Então, essa chegada aqui, sempre lá, aquela região, nunca tive uma tranquilidade. No Oriente Médio, nesses países, nunca tivemos aquela tranquilidade 100% politicamente. Sempre tivemos uma complicação. Exatamente no Líbano, sempre tive crise financeira, política, né? Então, a quantidade dos sírios, também os palestinos que estavam morando na Síria, fugiram também junto com os sírios para lá. Então, uma quantidade enorme que o país não aguenta também.
Então, esse foi muito complicado em situação lá no Líbano. Então, a gente, daquela minha entrada no Trípoli, na época, não foi fácil de entrar para o Líbano, mas graças a Deus conseguiu, graças a algumas pessoas. Em um pouco tempo conseguiu um emprego de lá no Trípoli. Estava querendo eu me desenvolver para me tratar psicologicamente, que lá no Líbano. Aí no Trípoli fiquei mais um mês, aí depois eu fui para o Beirute, tive um amigo meu conhecido que arrumou um emprego para mim como motorista numa empresa de roupa. Mas daquele momento, desde que entrei no Líbano, não queria ficar lá, porque estava a situação lá muito complicada. E quando estava no Beirute, estava querendo algum país que me reconhece como ser humano, de me dar um visto de sair, porque tive medo de pensar de atravessar no mar como um barco que cabe 20, aí vai entrar 60 pessoas. Então, foi no consulado Austrália, foi no Canadá, não tive nenhuma entrevista. Depois eu ouvi falar que o governo brasileiro, o Brasil, né, abriu um visto humanitário para os sírios. Eu fui lá, fiz uma entrevista, falei de mim, aí eles me deram um visto, comprei meu visto, comprei minha passagem e de volta, porque não sabia como será a minha situação aqui no Brasil, não tenho conhecimento para garantir a minha volta pelo menos. Aí cheguei aqui dia 8 de fevereiro de 2014. Após desse aqui, minha situação, após um ano, recebi uma notícia que caiu bomba em cima da minha irmã, morreu meu cunhado. Uma irmã primeiro minha irmã mulher, perdeu uma perna e foi socorrida para a Turquia, né, de Alepo para a Turquia, por causa que não falta de acesso medicação lá em Alepo. Depois começou a minha família se espalhou. E graças à embaixadora do Brasil lá no Líbano e CONAR e Comitê Nacional para Refugiados aqui no Brasil, voltei para o Brasil sozinho, fui para o CREI CONAR e me ajudaram de retirar minha mãe e minha irmã do Líbano para cá. Chegaram do primeiro Natal 2018, após de 6 anos que não encontrei eles. E 2 dias atrás consegui retirar mais um irmão que estava na Turquia. Então, essa é uma história realmente... Obrigado. Obrigado. Abdu, a sua história é muito de um adulto refugiado. No documentário me chamou a atenção, Drauzio, que você ficou muito reforçando a questão das crianças. Então você falava, o Abdu está contando já uma pessoa já que consegue fugir, que consegue tomar essas decisões, e você reforçou muito a questão das crianças, a menina que não vai para a escola. Por que te chamou tanto a atenção as crianças? Porque as crianças acho que vivem sempre o pior pedaço. E os adultos ainda têm essa possibilidade, como ele teve. De repente está aqui no Brasil e pode iniciar uma vida nova. O que mais me chocou assim, com essas crianças é, primeiro, a alegria delas, né? A alegria infantil no meio dessa tragédia social. E depois a falta de perspectiva. Porque você fica imaginando, a gente cria os filhos, oferece as melhores escolas, as melhores condições, e muitos não dão certo, né? A vida fica difícil, eles se complicam. Qual a chance de uma criança dessa? Muitos deles não têm nem registro, não são nada, não têm cidadania nenhuma, portanto não terão passaporte, não terão... O que vai ser delas? E é um número enorme, não é? É um número muito grande e que não para de crescer, porque eles continuar tendo filhos. É muito, muito chocante mesmo, né? Nessa realidade você vê essa falta de perspectiva. O que vai ser dessas crianças? O que eles vão conseguir fazer na vida, né? Muito triste, vai perpetuando, né? Aconteceu com os palestinos, onde eles vivem, nas comunidades em que vivem. Tem filhos que não são registrados, esses filhos acabam tendo outros filhos que não são registrados. Quer dizer, são, na verdade, párias sociais criados à margem de tudo de bom que a sociedade pode oferecer, né? E essa cena desse garoto é uma cena muito triste, né? Você vê que o menino perde a perna, perde o braço, tá? Uma criança, né? Inocente, ingênua, e fica feliz com essa prótese que ele recebeu. Você vê a alegria que ele tem, né? Para mim, a parte mais
triste, emocionante, foi mesmo com as crianças. Ô, Drauzio, e essa visita ao Hospital de Reconstrução, as imagens são muito fortes, tem esse menino, e você fala da história da destruição e da reconstrução. Mas o que você sentiu, o que você pensou ao sair desse hospital? Assim, fora essa história, qual que é a sensação depois de você estar frente a frente com um problema desse tipo tão grave? Eu acho que é exatamente essa. Aquele texto final não é meu, é do Paulo Garfunkel, que está aqui, que fez o roteiro. Acho que é essa contradição mesmo, né? Você vê pessoas jogando bomba, pondo minas terrestres, né? E outros estão lá para consertar o estrago, né? Para tentar ajudar. Acho que essa coisa bonita do Médicos Sem Fronteira é que você vê que naquelas condições, eu acho que eles encarnam a essência da profissão, né? O que é a medicina, para que serve a medicina. E eles encarnam isso com toda clareza. A medicina não serve para fazer as próteses, mas tudo bem, isso é bonito, né? A medicina serve para você aliviar o sofrimento humano. Essa é a razão de existir da profissão. E acho que o trabalho que eles fazem, reduzido à sua essência, é isso, né? É diminuir o sofrimento humano, na medida do que é possível fazer. Ana, para a gente entender um pouco melhor esse trabalho, de onde vem todo esse dinheiro? Porque tem hospitais, eles têm vários centros espalhados pelo país. De onde vem esse dinheiro? É tudo doação? 96% são pessoas como nós, que são 6.300.000 no mundo, que todas juntas dão um pouquinho por mês e fazem com que Médicos Sem Fronteiras possa ser independente e decidir onde estão as maiores necessidades, sem ter que responder a vontades de governos e etc. Então, realmente são simplesmente pessoas como nós que são também parte da organização e que fazem a independência da resposta médica humanitária dos Médicos Sem Fronteiras. Isso. No Brasil são 500.000 pessoas, que é muitíssima gente. Colabora? Sim. Muito motivo para ter orgulho. 500.000 pessoas é um número impressionante. Deixa eu só acrescentar, isso dá a eles também, mais 90% são doações pessoais, não é, Ana? Isso dá a eles uma liberdade de ação muito grande. Eles não aceitam, por exemplo, doações de determinadas áreas da economia e as doações de empresas que eles recebem correspondem a uma porcentagem pequena do budget geral, né? Isso dá a eles uma liberdade muito grande de atuação. E vocês da Uzumaki, que vocês foram lá, quanto tempo vocês ficaram lá? Como que foi essa produção e qual que foi o maior desafio de contar essa história? O que foi o mais difícil de contar essa história? Tá ligado. Dos números de produção, assim, foi uma conversa de mais ou menos 1 ano e meio entre Médicos Sem Fronteiras e a equipe para ir, mas quando rolou de fato foram 2 semanas de pré-produção, basicamente, entre Natal e Ano Novo do ano passado. A gente começou o ano já fazendo reuniões de pauta. A gente foi no final de janeiro, foram 10 dias no total de viagem, contando deslocamentos, 7 dias de gravação contínuos, assim, entre Beirute, o interior do Líbano e depois Jordânia. É importante dizer que assim, a negociação começou com o destino, que seria Sudão do Sul, caiu, depois Bangladesh caiu, e a notícia de que haveria essa possibilidade de ir para o Líbano chegou com, acho que cerca de duas semanas de antecedência, né? Então, assim, a gente foi numa equipe reduzida, então, na verdade, foi o Drauzio, o Paulo, né, que é de Médicos Sem Fronteira, que é representante aqui do Brasil, eu e a Gislaine. Então, toda a parte audiovisual, a gente dividiu. E de edição, a gente chegou aqui com o material, edição foi cerca de 2 meses e meio a 3. Tem o problema da língua, né, que a gente teve que traduzir o material, editar. E estando lá em loco, como numa situação ideal, a gente teria uma pré-produção que vai antes, já né, identifica personagem. A gente teve que ter um cuidado muito grande a gente tinha três grandes personagens, assim. O refugiado, o Drauzio e Médicos Sem Fronteiras. E eu acho que, pelo menos da parte da direção, o maior desafio foi colocar cada um no seu lugar, tá?
Então, assim, quando eu falava para alguém, estamos indo para o Líbano fazer uma matéria com Médicos Sem Fronteiras, e o Drauzio, por ele ser médico, todo mundo imaginava que ele atuaria como médico. Mas não, o papel do Drauzio foi como comunicador, tá? Então teve uma preocupação de colocar o Drauzio nesse papel de comunicador, sem roubar o protagonismo do personagem principal, que são os refugiados, né? Que são as vítimas dessa situação, e dentro desse contexto também mostrar o trabalho de Médicos Sem Fronteiras, sem levar para um lado muito institucional, tá? Então, na prática ali da produção, aí a Gislaine pode falar um pouquinho melhor, como que a gente fazia para dentro desse contexto, né, entendendo tudo, cultura local, tem uma questão cultural também de como você se portar, no caso, eu que sou homem, com as mulheres, né, tem esse conflito de gênero que pega bastante, então a gente não podia estender mão para as mulheres. No caso, o café foi servido para o Drauzio, o café foi servido para mim, não foi servido para a Gislaine. E dentro desse contexto a gente tinha que organizar toda essa narrativa, essa maneira de contar as histórias. Acho que de produção, assim, a gente foi em 2 e a gente não teve uma pré-produção, né? A gente não teve tempo de ir antes e conhecer as pessoas. Então, cada lugar que a gente foi, a gente teve mais ou menos uma janela de 3 horas no máximo, entre chegar, conhecer a locação, conversar com potenciais personagens, ver se eles topavam participar, entender a dinâmica do lugar, decidir como a gente ia gravar e aí começar, dentro dessas 3 horas. E, além de tudo, acho que não só da barreira da língua, a gente tinha uma outra coisa também, que era uma preocupação que é também alinhar o discurso visual ao discurso do Drauzio comunicador também, porque não é só a gente chegar lá e gravar como for, né? Eu acho que tem que seguir a linha do pensamento que o Drauzio traz também, né? Ele é um comunicador de anos, passou pela rádio, está na TV, lida muito bem com a internet agora, né? Aliás, nosso agradecimento muito especial ao UOL e à Unip, que topou fazer esse projeto, porque a internet é uma terra meio de ninguém, assim, né? E eu acho importante ter conteúdos como esse. Eu acho que eles fazem toda a diferença e acho que setam uma nova marca daqui para frente, assim, nesse meio de comunicação. E acho que de desafio de produção teve o lance do café mesmo, para mim foi bem marcante, porque eles servem. Oi? Era foi ruim, meio traumatizante. Para o Drauzio foi traumatizante o gosto do café, mas eles serviram o café para todos os homens da equipe, né? Tanto eu quanto a Ginane, que era a menina que estava com a gente, eles não servem para a gente. Tem acho que culturalmente a diferença de gênero é bem marcante mesmo. Às vezes era estranho, quando estava com as pessoas locais mesmo, precisava de guia para me levar para os lugares para fazer imagem de cobertura, e eles não entendiam direito essa relação de eu estar carregando o equipamento, eu carregar as mochilas, o tripé e a câmera, e eles só me levarem no lugar, assim, sabe? Rolava um pouco de embate, assim. Legal. E, Abdu, a gente viu no documentário a quantidade muito grande de sírios no Líbano. Quando você morou lá, você conseguiu se integrar à sociedade ou você ficava restrito à comunidade síria? Você conseguia esse contato com os libaneses ou não? Na verdade, quando eu fui no Trípoli, até não conheci os sírios próprios, que são de várias regiões lá da Síria, mas me chamou a atenção que várias empresas, vários restaurantes, todos os seus funcionários são sírios. Aí aproximei de uma restaurante bem conhecida do interior de Trípoli, uma cidade chamada Almenia. E tive lá o primeiro trabalho que conseguiu, foi bem recebido dos sírios e dos libaneses como garçom. Aí fiquei um pouco tempo lá, mas depois recebi eu estava querendo aproximar Beirute, porque lá várias embaixadas, lá talvez pode ter uma outra oportunidade. Aí depois eu saí do Trípoli, mas muito triste, porque fiz uma relação com os libaneses lá, foi bem recebido, né? E também criei uma rede de amigos lá, tanto sírios e libaneses, e também mais do Beirute também me chamou também a atenção lá. Eu fiquei numa região Beirute, que
uma região muito rico. Então, assim, fiquei numa região chamada Antelias, e aquele parte também, os sírios, nós como funcionários, o dono da empresa de roupa, de marcas, ele tem uma casa para seus funcionários, então cada um tem beliches, cada um tem sua cama. Então a gente ficou lá no Beirute mais com os sírios, sabe? Os libaneses meio fechados lá do Beirute, que não é fácil de você criar aquele rede de amigos. Mas eu criei mais amizade com várias, tipo, qualquer lugar que eu vou, vejo funcionários que são sírios. Aí acaba, você da onde e tal, assim, mas a gente não fala nada da guerra, nada de situação ligada à guerra da Síria. Deveríamos, que, além de dar uma assistência desses povos que estão fugindo, mas para fazer uma pressão de essas guerras acabar, né? Que para não acabando de vidas de muitas pessoas, porque tem pessoas que queriam ficar, na verdade, não queria sair, mas aquele que saiu não quer voltar. Mais ou menos ficou assim. E como Médicos Sem Fronteiras, o nosso sonho humano, né? Nosso sonho, como Deus criou o planeta sem fronteiras, deveres ter também advogados sem fronteiras, várias pessoas sem fronteiras, porque esse é o mundo que finaliza a minha religião é o amor, a minha raça é a humanidade, a minha pátria é o mundo. Sou cidadão do mundo e somos filhos da mesma terra. Obrigado. Para encerrar, eu queria pedir para cada um falar muito brevemente o que mais chama atenção, o que destacaria nesse documentário, assim, uma cena, que cada um de vocês, que é mais marcante para cada um de vocês desse material? Para mim é o menino com o bracinho. Para todos, será? Eu queria só fazer um agradecimento. Eu, quando era criança, fui fundador de um cursinho aqui em São Paulo, chamado Curso Objetivo, que depois virou o NIP, hoje é um grande centro educacional. E eles foram os patrocinadores desse trabalho. Só que eu fiquei sabendo disso depois que comecei o trabalho. Eu não pedi para ninguém, não aconteceu nada, e foi uma decisão profissional e muito carinhosa deles. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Eu acho que, para mim, o mais marcante do documentário é o contexto, realmente. O Líbano é o país que tem mais refugiados do mundo per capita, tem 1,5 milhão de refugiados, como dizia no documentário, e 4,5 milhões de pessoas. A Jordânia tem quase 700 mil pessoas, a Turquia tem 3,5 milhões de refugiados. Apesar das condições não serem ideais, são países com as fronteiras abertas e que recebem, enquanto muitos outros países, incluindo a Europa, os Estados Unidos, etc., constroem muros, externalizam as fronteiras para zonas de conflitos, deixam as pessoas morrer no mar sem assistência, aceitam que na Líbia há tráfico de pessoas. Pelo menos estes países têm as fronteiras abertas e recebem as pessoas. E como dizia o Drauzio antes, também lembrar que 50% dos 70 e quase 71 milhões de pessoas que estão em movimento no mundo a fugir pela sua vida, e que é o maior número depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 50% são menores de 18 anos. São menores de 18 anos. São os jovens que dizia o Abdul. Lembrar também que a guerra na Síria não terminou, apesar que já não sai nas manchetes da mídia, e em Idlib, dá-me dislexia a palavra, numa semana, em maio, chegaram quase 200 mil pessoas a fugir dos bombardeamentos no norte da Síria. Não está longe de ter terminado e continua a haver bombardeamentos e necessidades. Obrigada ao Drauzio e a toda a gente que participou no documentário, ao UOL, à equipa de produção e a toda a gente. É preciso pôr luz nestas situações para que a gente não se esqueça do que continua a acontecer no mundo e poder fazer alguma coisa para ajudar todas as pessoas que precisam, porque um dia podemos ser nós. Bom, eu sou um pouco suspeita, não consigo escolher uma imagem só, mas eu acho que, para mim, assim, o que fica muito é meio a capacidade de regeneração do ser humano. Assim, você escuta todas as histórias, eu não entendo nada de árabe, as pessoas não entendiam nada de português, inglês ou francês, assim, coisas que a gente conseguiria falar, mas assim, ele sempre tem o calor no olhar, de te olhar no olho para contar a história.
e sorrir para você quando você chega e fazer o esforço de se fazer entender, mesmo sabendo que você não compreende a língua. E dentro dessa situação toda, as pessoas receberem você assim, é do tipo, fica, acho que o sentimento de que assim, essas histórias elas têm que ser contadas para o maior número de pessoas possíveis, e acho que outras pessoas também têm que contar essas histórias, precisam ver e que as pessoas conheçam o que está acontecendo. Acho que tipo, a gente, como comunicador, é o mínimo que a gente pode fazer por essas pessoas que estão numa situação tão difícil e que, mesmo assim, elas recebem a gente desse jeito e topam contar a história delas. Pegando o gancho do que a Islane falou, essas histórias precisam ser contadas. Então, também agradeço ao apoio da Unip, do Octopô, né, participar disso junto com a gente. E eu gostaria de ver mais marcas topando esse desafio de mostrar esse tipo de conteúdo na internet, né, que é tomada pelo entretenimento, fake news, coisa e tal. Então, seria legal ter apoio também de outras. Com relação à viagem, criança é um negócio que toca bastante para mim. Então, é muito difícil assim, você simpatizar com aquelas crianças, né, nos campos, eles ficarem andando atrás de você e querendo olhar a câmera, querendo olhar o que você gravou, e aí você vai embora, e, sabe? E tem essa situação, alguns não vão para a escola e tal, e tem esse menininho super fofo, então, para mim também isso foi o que mais pegou. E também queria aproveitar a oportunidade para falar o seguinte, que a gente da Uzumaki Comunicação faz conteúdo, dentre outros clientes também, para as redes do Drauzio, e eu só queria deixar posto aqui, aproveitar essa oportunidade para agradecer ao Drauzio, porque ele é uma inspiração enorme para a gente, né? A gente estava lá em campo, ele estava no momento todo super presente. Quando a gente chegava no hotel cansado, a gente queria pegar táxi para ir comer alguma coisa no restaurante lá em Beirute, ele falava, não, vamos andando, senão eu não vou, e induzia a gente a ir andando. Então, assim, eu e algumas pessoas, né, da equipe, a gente começou a correr por causa dele, por inspiração dele. Ele está com 76 anos, 76, né? Diz ele que vai correr uma maratona aí mês que vem, vamos ver. E eu acho, assim, eu ainda tento entender, eu acho fascinante, depois de toda a trajetória dele, ele topar embarcar numa doideira nossa e ouvir a gente e estar disposto a confiar e seguir o que a gente faz na internet, né? Topar o jeito que a gente se comunica na internet. Então, assim, a gente está aqui por conta desse ímpeto dele, né? Dessa motivação que ele tem, que tipo tá muito viva e que inspira a gente que é mais novo, que tipo, porra, puta referência aí, valeu. Queria também agradecer o UAU por fazer esse realmente documentário, apoiar esse documentário, e também com o apoio também do Médicos Sem Fronteiras, com o Dr. Drauzio, toda a produção, a equipe de levar a realidade dos refugiados que realmente está vivendo uma situação muito lamentável, mas também como marcou muito aquela palavra do Dr. Drauzio quando falou que existe destruição e também construção. Então, aqueles assistência médica que tenta fazer uma coisa para o próximo, né? E também queria falar a questão, parabenizar todas as jornalistas humanitárias que tentam fazer um documentário, mesmo pequeno ou grande, de levar demonstrar uma realidade, ou também aqueles que trabalham no Médicos Sem Fronteiras também se arriscam na vida nos lugares conflitos como Iêmen, um país menos falado na TV mundial e que está sofrendo muito, né? Que tem vários países, tanto na África, tanto do mundo árabe, sofre de perseguição política, religiosa, violência. Nós queremos mais ter esse tipo de documentário, podemos chamar mais atenção para o mundo se tornar melhor.
e deveremos apoiar qualquer refugiado, imigrante, e tentar se colocar no lugar dele, né, que tem mais empatia, mais olhar solidário, né, que nós somos todos diferentes, mas não é desiguais. Como o povo brasileiro, para mim, um grande exemplo. Se eu hoje não falo sotaque, ninguém vai pensar que não sou brasileiro. Mas se eu vou na Alemanha, eles vão ver que sou estrangeiro. Não sou loiro, não tenho olhos azuis, mas assim, essa é a beleza do Brasil. Que cada um de vocês, aonde veio a sua bisavó, tataravó, né? Africana, povo, origem da terra brasileira, indígena, europeu, Portugal, Espanha, judeu, árabe, que seja. Então, esse é que se nós somos fruto de imigração. Então, esse devemos chamar a atenção mais nessa causa humanitária, e que declaração do Acnur, Agência da ONU para Refugiados, mais de 70 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar a sua terra natal. Isso aqui, salam aleikum mais uma vez, que a paz esteja com vocês. Obrigado, Juliane. Muito obrigada a todos. Esse material está disponível no Move, move.ol.com.br.